Olá, meu nome é Cristian Moisés Cantoni, eu sou aluno do oitavo semestre do curso de Direito da Unisc, sou bolsista de iniciação científica do Grupo de Pesquisa de Intersecções Jurídicas entre o Direito Público e Privado. Vou apresentar o trabalho intitulado de O Contrato de Arrendamento Rural à luz da jurisprudência pátria, sob a orientação do professor Jorge Renato dos Reis. Então, uma breve introdução à importância do contrato de arrendamento rural no Brasil, considerando o cenário agrícola atual. Então, o Brasil conta com 851 milhões de hectares, sendo desses 851, cerca de 350 milhões de hectares de terras produtivas, ocupadas por, em média, 5 milhões de estabelecimentos agrícolas. E o contrato de arrendamento rural, ele tem suma importância, tendo em vista que ele é um dos principais instrumentos jurídicos de acesso a essas áreas, por meio da remuneração ao proprietário. Então, de acesso a essas áreas por pessoas que não são proprietárias. Tá? Ele é previsto pelo Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504 de 64, e pelo decreto que regulamentou o Instituto Jurídico do Arrendamento, que é o Decreto 59.566 de 66. E o trabalho apresenta a principal problemática, que é a legislação ela é anterior à Constituição de 88 e ao Código Civil de 2002, que são os principais norteadores da nossa legislação atualmente, a legislação civil, no caso. E o trabalho ele busca responder a seguinte problemática, que é como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul interpreta os contratos de arrendamento rural, considerando essa legislação que é antiga e anterior a esses institutos, sendo que a gente tem a questão da constitucionalização da legislação atual. Os objetivos do trabalho, como objetivo geral, vai ser verificar como a jurisprudência atual do STJ e do TJRS tem julgado os contratos de arrendamento rural, e para chegar lá com objetivos específicos, a gente vai historiar a origem do contrato de arrendamento rural e os seus conceitos, analisar a legislação reguladora e os impactos da Constituição de 88 e do Código Civil de 2002. E, por fim, examinar as decisões atuais do STJ e do TJRS sobre o tema. Por metodologia, como método de abordagem, foi escolhido o hipotético dedutivo, partindo de uma hipótese sobre a adaptação jurisprudencial da legislação. Como método de procedimento, o monográfico, o que vai permitir uma análise detalhada das decisões do STJ e do TJRS. E, dentro desse estudo, as convergências, as divergências e os padrões jurisprudenciais de julgamento dessa matéria. E como técnica de pesquisa, a indireta, que vai ser por meio de bibliografia e jurisprudência. Como conclusão, cabe ressaltar que a conclusão é uma conclusão preliminar, tendo em vista que o estudo está em andamento. Mas até então pôde-se observar que a legislação, ela, apesar de ser antiga, apesar de ser anterior à Constituição principalmente, ela ainda é amplamente aplicada e utilizada, tá? Mas com adaptações feitas pela jurisprudência. Os tribunais têm incorporado a questão dos princípios constitucionais, novos conceitos socioeconômicos, a questão dos direitos fundamentais, tanto das últimas gerações, e um deles, como exemplo, é a função social da propriedade. Então, mesmo ela sendo antiga e anterior, o Instituto ele continua sendo muito utilizado, e a jurisprudência faz essas adaptações, tornando o arrendamento rural, o próprio contrato, mais equitativo e mais justo. Tá? E a reflexão que ficou até então do trabalho é que a jurisprudência ela desempenha um papel essencial na adaptação da legislação, tendo em vista que ela não foi recepcionada pela Constituição de 88, só que seria interessante uma revisão legislativa, tá? Para adequar a questão do regime de arrendamento rural das demandas atuais. Então, isso garantiria mais segurança jurídica e uma aplicabilidade um pouco mais facilitada e atual dessa matéria. Dito isso, agradeço. Muito obrigado.